Estamos uma vez mais aqui com o pastor Martin Norberto Dreyer, esse ilustre montenegrino, gravando mais um episódio da série Esquecimentos e Lembranças. E hoje, pastor, dando sequência ao tópico anterior, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre um capítulo que o senhor constituiu no seu livro, sobre um imigrante em particular chamado Peter Paul Müller. Isso. Né? Por que o senhor colocou, porque ele mereceu um capítulo à parte? Né? Não que ele tenha sido uma figura exponencial. Ele era um pequeno professor em dois irmãos, mas a carta dele me pareceu interessante. Essa carta, por uma dessas coisas, chegou às mãos da firma Rotermund em São Leopoldo, no início do século XX. Essa carta foi divulgada, surgiu depois publicado em Leipzig, num livro editado por Frieden e Smolka, intitulado Auswanderer, isso é, Emigrantes, acompanhando imigrantes alemães para o mundo inteiro. E no caso, então, do Brasil, a imigração foi ilustrada com essa carta de Peter Paul Müller. Eu primeiro desconfiei da carta, porque ela faz tantos louvores ao Brasil que parecia ser uma carta encomendada pelo governo para ser divulgada depois na Europa, para trazer mais pessoas para o Brasil. Mas depois eu fui atrás e realmente nos livros de registro da comunidade evangélica luterana de dois irmãos, ele aparece ali, casando em dois irmãos e depois falecendo na localidade. Na época, uma pequena picada do interior do Rio Grande do Sul e da colônia alemã de São Leopoldo. É muito interessante a carta dele, primeiro por descrever a travessia, as dificuldades, o Equador, o veleiro parando, não avançando, não indo para trás, passagem por Tenerife, e finalmente a chegada ao Rio de Janeiro. E ele, inocente, diz que o próprio imperador nos visitou quando nós chegamos ao porto do Rio de Janeiro e perguntava a cada um de nós como estava, como tinha sido a viagem, e nos oferecendo comida maravilhosa. Para quem tinha estado cerca de 120 dias no mar, qualquer comida era maravilhosa àquelas alturas. Mas, sem querer, ele nos dá uma outra informação, que confirma o que nós já falamos em programa anterior, que o interesse primeiro do Brasil, nas primeiras levas de imigrantes alemães, eram soldados. Sim. E se o imperador em pessoa vem receber o navio no qual o Peter Paul Müller se encontra, é porque ele está interessado na mão de obra para o serviço militar que ele está recebendo da Europa. A turma que aperta gatilho. Isso, então nós falávamos que são os excedentes das tropas napoleônicas que estão sobrando na Europa e que estão vindo para o Brasil. Bem, depois ele chega à colônia alemã de São Leopoldo, vai falar da propriedade que receberam do governo, dos implementos agrícolas, aliás, das sementes. Nessa época, todos eles, primeiro chegando no Rio Grande do Sul, todos vinham para São Leopoldo. Todos vêm para São Leopoldo. Depois, né? eram direcionados. Depois é que vão ser selecionados. Você não pode esquecer que até dezembro de 1930, o governo imperial central tem recursos no orçamento, para promover a colonização. Em dezembro de 30, por causa da antipatia que Pedro I está gerando e que vai levá-lo a abdicar e ir para Portugal, o parlamento brasileiro corta todos os recursos existentes para fins de imigração e colonização. Mas até 30 existe esse recurso que vem de forma muito irregular. Não devemos imaginar que o Brasil de então fosse diferente de hoje, não é? Quanto à destinação e à entrega de verbas públicas. A lisura. Não. Nós vivemos de uma tradição que vem de longa data. Né? Então, até 30, os colonos recebem 75 hectares de terra por família, implementos agrícolas e sementes para poder iniciar. Quer dizer, de outra forma, a coisa seria impossível. Sim. E Peter Paul Müller vai descrever, então, que a família recebeu uma área de terras
ele relata que uma das irmãs faleceu na travessia, né, que tiveram que sepultá-la já na Lagoa dos Patos, né, à margem, quer dizer, devem ter atracado com um barco à margem da Lagoa dos Patos para sepultar a irmã, né, então a dor da perda está refletida na carta, mas depois ele segue para... foi uma imigrante que morreu na praia, né? Justo, nadou e morreu na praia. Tem, na chegada. Né? Tem diversos casos aí de pessoas morrendo, chegam vivas ao rio, mas morrem então no trajeto entre o Rio e Rio Grande. Aliás, me surpreendeu um pouco, no seu livro o senhor menciona a duração de alguns percursos, né? Sim. Me surpreendeu que às vezes a viagem do Rio de Janeiro para Rio Grande tinha uma duração de 10, 12 dias, né? Isso. Mas de Rio Grande a Porto Alegre às vezes também. Sim. Né? Sim. Isso me surpreendeu, porque o percurso é bem menor. Né? Provavelmente essas embarcações vão atracando. Tem diversos trapiches, né? Por exemplo, São Lourenço do Sul é um trapiche que depois vai ser muito importante quando começar a colonização de Rheingans. Mas voltando ao Peter Paul, né? Ele vai descrever a propriedade. Eu não consegui localizar onde estaria, mas certamente deve haver registros onde poderia localizar. Essa parte, os agrimensores na época eram já, digamos assim, bons técnicos, ou seja... Não, deu problemas de montão, porque tudo é medido como mais ou menos. Então a coisa é meio a olho, e isso gerou muito conflito de terra, né? Ainda durante o governo de Borges de Medeiros, há conflitos enormes no Vale do Caí, em que agricultores praticamente vão perder a sua terra, porque a terra do vizinho foi medida a menor. E então a reivindicação, processos incríveis no Vale do Caí. Né? Peter Paul Müller deve ter sido instalado na região de Dois Irmãos. A colonização avança rapidamente para a área, né? E ele vai descrever a propriedade rural, o que eles têm, né? Ele é mais feliz que os condes e os duques na Alemanha, a descrição. Nós comemos carne todos os dias. Na Europa a carne é uma raridade, né? Então ele não sabe mais quantas galinhas a família tem. Ela tem uma infinidade de porcos, gado leiteiro, bois, e cada um membro da família já tem o seu cavalo. Então isso assusta quando a gente vê essa descrição, porque isso dá quase que os ares da propaganda. Agora, por outro lado, ninguém que deixou a pátria vai escrever para casa que está na miséria. Ele sempre vai escrever que está bem, para não gerar preocupação para os familiares que ficaram na Europa. Mas eu acho que, por outro lado, essa descrição, ela é importante. Ele logo vai ser professor aqui. Ele aparentemente estava frequentando um seminário para a formação de professores na Alemanha. E o que me surpreende é que ele logo diz que ele já está lecionando português. E isso derruba aquela tese dos quistos germânicos que foi difundida pelo governo Vargas, que diz que eles não querem se adaptar, não querem estudar a língua nacional, mas na realidade eles estão sendo bilíngues. A qualidade do português deles não vai ter sido essa coisa, porque o português eles devem ter usado para se comunicar com as autoridades com as quais necessariamente tinham que conversar. A população do Rio Grande do Sul, nós já falamos, é minúscula no período, e nas regiões de Dois Irmãos e Voti não vai ter tido presença luso-brasileira muito expressiva, né? Então, pessoal, nós falávamos de Herbert Smith, que chega à vila de São João de Montenegro, num dos programas anteriores. Ele, de Montenegro, ele vai se queixar que não encontra quem fale o português com ele. Ele falava. Ele é um norte-americano. Ele já aprendeu, era a quarta viagem dele ao Brasil. Mas os habitantes da vila de São João de Montenegro não se comunicam com ele em português. Falam só alemão. Só falam alemão. Né? Então, não creio que isso seja a regra. Eu acho que ele exagerou um pouco, porque a famílias descendentes de açorianos que já estavam há muito tempo na região de Montenegro, né?
trabalhando com a navegação e produzindo na região. Alguma laranjeira deve ter havido por causa do porto das laranjeiras. Claro. Né? Então, apesar de que é inegável a comodidade de cada um, falar na sua língua mãe é compreensível. Eu também, acho né, que é o normal. Você usa mais aquela língua que você aprendeu na casa paterna ou materna. Né? Meu pai, pouco antes de falecer, ele voltou a se comunicar quase que exclusivamente em alemão. É mesmo? Né? Então, em casa, o pai imigrante, ele tinha falado o alemão com ele. Sim. Depois teve uma formação bilíngue na escola, ainda em Montenegro. Né? Ele começa a partir de 1927 a frequentar a escola, e frequenta essa escola por 6 anos, tem uma formação bilíngue. Né? Então, depois, na atividade comercial em Montenegro, tudo ia em língua portuguesa, a não ser com aqueles agricultores que vinham dos interiores de Montenegro e com os quais a comunicação tinha que ser em língua alemã novamente. Mas o interessante é que no final da vida, o que volta é mais o alemão do que o português na comunicação. Mas isso já fazia parte do quadro da doença dele também, do fato de estar ficando senil. Né? Mas o Peter Paul Müller, ele vai descobrindo que esse país é diferente nos hábitos alimentares, no que é possível plantar. Né? Ele vai descrever as populações com as quais ele está se encontrando. Ele não vê indígenas, mas ele vê um que outro africano que está por aqui. Né? Depois, na região de Dois Irmãos, nós vamos ter comerciantes, como a família Blaut, sendo proprietária de inúmeros escravos, mas são os comerciantes da localidade. Né? Então, ele é uma pessoa simples, que está maravilhada com o país que está descobrindo e as possibilidades que vem aí. Aquele ditado que o senhor disse, mas chama a atenção de que ele seja professor de português, né? Mas também a gente talvez tenha que se afastar um pouco daquele conceito de um professor acadêmico, né? Em terra de cego. Né? Cego e o caolho é rei, né? Dizem que não, né? Dizem que em terra de cego quem tem um olho emigra. Né? Sim. Mas o que me chamou a atenção, por exemplo, que o alemão dele é fluente. Sim. Né? Ele tem... e ele faz parte de um grupo de pessoas que vem de uma região da Europa onde existe obrigatoriedade de ensino desde 1650 para meninos e para meninas até o 13º ano de vida. Essa região é a Prússia? É a Prússia, né, que depois vai engolindo os vizinhos. Sim. Né? Mas veja, então, nisso que a gente chama de colônia alemã de São Leopoldo, para os imigrantes, desde o início vai haver obrigatoriedade de ensino num país em que não existe legislação nesse sentido e onde a província do Rio Grande do Sul mantém uma única escola, que é o Colégio Militar em Porto Alegre. Né? Mais tarde, um dos governadores das províncias vai reclamar desses alemães que vivem a reivindicar escolas. Veja só. Isso quebra uma outra... Está incomodando. Estão incomodando, pedindo escola para os seus filhos. Mais tarde, se vai dizer que o alemão não está querendo estudar, né? Então não é esse o fato, né? Quer dizer, a construção de uma sociedade da qual esse Peter Paul Müller está participando, quer dizer, ele faz parte de um grupo de pessoas que agora aqui no Brasil podem se alimentar bem, né? Eles têm carnes. Eles são mais felizes que os condes e os príncipes na Alemanha, né? E ninguém sonha em precisar voltar para lá. Aqui não há neve, há um pouquinho de geada em torno de São João, né? Que nós conhecemos também. E no mais, o gado caminha livremente pelo campo e fica à noite também na pastagem, né? As vacas só vão ser recolhidas para a ordenha e depois elas são liberadas novamente. Então, é quase que a descrição do paraíso, nessa chegada ao Brasil. A morte, sim, nós já falamos, experimentado na perda da irmã, mas é um novo mundo que se descortina para essa pessoa, que faz parte de um contingente de miseráveis, de vagabundos, de errantes europeus
que estão vindo para cá. Né? O que torna crível, de fato, a narração dele. Né? Eu creio que sim. No fim, eu acabei aceitando ela, tanto assim que eu fiz uma exegese do texto e coloquei no livro que você mencionava. Né? Eu acho que isso foi... É importante poder chegar a isso. Mas, além da carta do Peter Paul Müller, a gente encontra outras cartas, né? E o que surpreende no contexto brasileiro são, de repente, cartas escritas por mulheres, que fazem parte da massa analfabeta do Brasil de então. E nós estamos aqui na primeira metade do século XIX, tá? Então há mulheres escrevendo cartas também. Isso é uma preciosidade quando a gente vai perguntar por questões de gênero aqui no Brasil. Há mulheres podendo expressar sentimentos, preocupações e falando do cotidiano delas também nessa questão. Isso eu abordo numa segunda carta publicada no livro, em que eu falo de migrações internas a partir de uma carta em que eu acompanho uma família que originalmente vai para a colônia de Santa Maria da Soledade. Hoje São Vendelino. Hoje São Vendelino. Depois migra para a linha Pinheiro Machado, então interior de Montenegro. E depois, deixando as terras para as filhas, vai migrar mais uma vez para o interior do que hoje é o município de São Pedro do Sul. Tá? Então, essa mãe vai escrever cartas então para as filhas que ficaram no interior de Montenegro, animando-as para que migrem para Santa Maria e São Pedro do Sul, que lá as terras são mais planas, enquanto que o interior de Montenegro é bastante montanhoso. Vai ser a região onde posteriormente se vai cultivar a acácia, porque a terra não produz mais o milho e a mandioca. Né? Então, exaurida? Está exaurida a terra. E a mandioca se volta a plantar depois de 7 anos, quando acontece o corte da acácia. Né? Então, eu acho que é muito importante quando a gente faz história, e história desse mundo de imigrantes, olhar o cotidiano das pessoas e ver como elas sentem isso, e isso a gente pode experimentar muito bem a respeito de cartas, como essa do Peter Paul Müller. Para fechar esse episódio, pastor, eu lhe faria uma pergunta. Quando o L'Allemand, se me falha a memória, quando ele chega aqui, ele percorre a região, acho que Mostardas, aquela região da Laguna dos Patos, né? Ele diz que as brasileiras, que teriam assim, basicamente um sangue português ou mestiçado já, que elas pareciam bonequinhas, né? Nas janelas, assim, muito bem ataviadas, né? Sim. Já o senhor menciona as alemãs escrevendo, né? Isso no início do século XIX, é uma coisa inédita de fato. Será que, porque mesmo hoje a gente nota as mulheres alemãs, elas têm uma participação muito ativa, né? Há um equilíbrio, digamos assim, de poder dentro de casa, né? O homem e a mulher, não é aquela coisa assim patriarcal, rúdia, né? Como é mais uma tradição brasileira. Ainda hoje as mulheres do Brasil estão tentando pôr a cabeça para fora d'água. A gente gosta até que a última palavra do marido alemão é sim, querida. É o amém? Mas isso o senhor acha que já era uma característica no século XIX? Sim, são culturas distintas. Né? Uma vez nós temos representantes da cultura ibérica, e o mundo ibérico foi profundamente marcado pelo mundo árabe. No mundo árabe, no mundo semita, né, a mulher fica dentro da tenda. Ela não se mete na conversa dos homens, os homens conversam em separado. E nessas regiões do campo do Rio Grande do Sul, quando vem visita, os homens ficam na sala e as mulheres vão para a cozinha. Então, essa é a separação que existe dentro da própria tenda, onde pode haver um pano separando, velando as mulheres para elas não serem vistas. Né? O L'Allemand, ele faz uma descrição muito interessante também. Ele vai para a região da campanha e que de repente vem uma negrinha, diz que as meninas gostariam de ver esse europeu. Então combinam que ele vá para o fundo da casa à noite para as meninas poderem ver esse europeu que chegou. Porque então é fuga e a negrinha ajuda essas meninas a verem esse europeu. Então você tem essa separação
E a mulher, ela é realmente, nesse mundo ibérico, ela é do lar. Ela é de prendas domésticas. Tá? Ela borda, ela tece, e quem faz o trabalho bruto é a escrava, que vai ser violentada pelo esposo, não raro. Então há toda uma... Você pode ser Assis Brasil, no Rio Grande do Sul, ou você pode ser só Brasil. Sim. E se você é só Brasil, você descende de uma escrava, da família Assis Brasil. Tá? Então, esse fato está muito presente. É a mulher rendeira, a mulher ibérica. Né? Ela se prepara para o marido, para o esposo, né? E as filhas vão ser controladas profundamente. Né? Se conta que das filhas dos açorianos, que eram bem branquinhas, que aí vinham pretendentes e ofereciam altas quantias em dinheiro aos pais para poder ter uma mulher branquinha. Veja só. Né? Então, a mulher bronzeada, isso é uma coisa muito recente. A mulher cuidava para não tomar muito sol, por isso elas todas saíam de sombrinhas, né? E um chapéu. Na luz do sol. Nós hoje não sabemos mais interpretar muitas vezes as fotografias de épocas anteriores. Já a mulher imigrante, ela vai para a lida com o marido. Ela vem de uma situação de que os antigos servos na Europa pegavam e trabalhavam a terra, e ela vai acompanhar o marido. Então a gente tem aquela cena da mulher que encaminha o almoço, vai com o marido para a lavoura, levando o bebê dentro de um cesto que é colocado debaixo de uma árvore, e a criança, ela já vai se acostumando ao mundo do trabalho, seja menino ou menina, porque vê os pais lidando na plantação de mandioca ou de milho. Aí há necessidade também. Então também, quanto aos gastos, o homem pode ter a guaiaca com o dinheiro, né? Mas ele jamais vai poder gastar esse dinheiro sem antes consultar a esposa, né? Então, mesmo que seja uma sociedade machista, essa do imigrante alemão, não é? Ele jamais vai poder tomar decisões sozinhas. Ela é parceira nessa questão do gasto, né? Então, ela é letrada também, ela também sabe fazer contas, muitas vezes melhor que o marido. Existem inúmeros exemplos em quem vai ter o caixa é a esposa, porque ele não sabe administrar o dinheiro e tem que cuidar quando ele vai para a venda. Sim, por causa da cachaça. Isso é a cachaça e o jogo de cartas, que é que é uma paixão dos alemães. É uma paixão, até né? hoje, sábado à tarde, domingo, nos interiores baralho, estão os homens no baralho, enquanto as mulheres vão visitar as vizinhas e voltam às 17 horas, cada uma trazendo um grande lote de plantas para plantar no seu jardim ou na sua horta. Que fica junto à casa, né? Então essa troca e o chimarrão que foi adaptado das populações. E seria assim de forma muito breve algumas mudanças. Isso leva, talvez para concluir essa nossa conversa de agora, a gente entender melhor Érico Veríssimo em O Tempo, o Vento. Quando o Capitão Rodrigo chega para as bandas de Cruz Alta e vê a menina alemã trabalhando a terra, ele diz ele vai poder violentá-la como ele faz com a escrava africana e a escrava indígena, porque ela é um ser não livre e ele é livre, e ela está botando a mão na terra. O trabalho com a terra não é coisa de pessoa livre, por isso o colono vai ser como o negro grosso, não é? na expressão, na linguagem, isso cria a pessoa que está trabalhando a terra. Muito bem, voltamos no próximo episódio, começando por essa questão dos imigrantes, né? Como foi bom chegar aqui no Brasil, sofrer no início, e nós vamos fazer uma ligeira comparação da imigração desses alemães com aqueles que os precederam.